Oi, gente, sejam bem-vindos a finalmente, né, a mais um episódio do Que Diabo é esse Freud. Eu e Lilian nos reunimos hoje para a gente conversar um pouquinho, brevemente, fazer algumas considerações sobre o tema da redação do Enem esse ano, que tocou num assunto que muito nos importa, né, que é falar sobre saúde mental. Então, o tema da redação é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Inclusive, foi um tema muito discutido, porque a própria palavra estigma, né, o próprio significante que escolheram para falar sobre saúde mental, sobre doença mental, era uma palavra que muita gente nem sabia do que se tratava, né? E aí, lá nos textos que tem na redação, né, eles meio que explicavam o que era estigma, né? Então, a gente está se apropriando aqui dessa discussão para a gente discutir um pouquinho também. Oi, gente. Então, né, como o Ítalo falou, a gente vai conversar um pouco aqui sobre o tema da redação do Enem. E aí eu acho que, de antemão, né, é interessante a gente pensar em saúde mental, em doença mental, não como categorias fechadas, né, de que existem pessoas que estão de um lado, existem pessoas que estão de outro, né? Que depois a gente vai conversar mais sobre essa questão do normal e do patológico, então vai falar melhor sobre isso. E também não só no âmbito individual, né? Atualmente a gente vive um boom, assim, vamos dizer, né? De tudo que é relacionado à saúde mental, à psicoterapia, né? Da importância da psicoterapia, a gente vê muito isso sendo muito comentado, muito recomendado, inclusive, mas às vezes a impressão, né, assim, que dá é que quando estamos falando em saúde mental, a gente também está falando de autocuidado, né, estamos falando de faça psicoterapia, mas às vezes a gente esquece um pouco de pensar o social, né, porque quando a gente fala em saúde mental, não podemos falar apenas do indivíduo, né, sem considerar o contexto em que ele está inserido. Então, saúde mental é falar sobre condições concretas de vida, né, sobre qualidade de vida, sobre oportunidades, né, sobre ter espaço para falar e para ser, né, assim, cada um a sua forma, né, não de uma forma universalizante, né, que às vezes, né, assim, no momento que a gente vive, né, de o capitalismo cada vez mais capitalismo, né, assim, cada vez mais influenciando e aprofundando questões, né, de saúde psíquica. Então, a própria rotina, né, que a gente tem, às vezes, influencia nesse processo, né, uma rotina muito corrida, uma rotina que você tem que estar sempre bem, que você tem que estar pronto para trabalhar, que você tem que estar pronto para fazer suas atividades, e você tem que cumprir com elas em um determinado tempo, e é tudo muito rápido, você não consegue, muitas vezes, assim, e quando consegue parar, assim, para descansar e tal, para ter um tempo, muitas vezes a gente se sente culpado por não estar trabalhando, por não estar estudando, por não estar fazendo alguma coisa, né? É aquela coisa, né? É o estar bem para produzir, né? Exatamente. E aí, o quanto isso não é adoecedor, né? Sim. Uma coisa que eu estava discutindo aqui com a Lilian, né, que eu queria comentar sobre esse tema, é que eu acho muito interessante quando a gente para pensar em saúde mental, ou em loucura, ou em doença mental, como foi o termo que foi utilizado pela redação do Enem, e a gente meio que pensa numa lógica de nós e outros, né? Existe nós normais e o outro que é louco, né? Então, o outro procura terapia ou análise porque ele é louco, eu não preciso porque eu sou normal, né? O outro tem um problema muito grave, então por isso que ele precisa de uma análise ou de uma terapia. Eu não passo por problemas graves, então eu não preciso. Então, quando ele fala de quebrar estigma, eu acho muito interessante, né? Eu fiz um paralelo, por exemplo, com um texto do Freud do Conferências Introdutórias, em que ele falava um pouco sobre a questão das perversões, né, entre aspas, sexuais, que eram tidas como perversões sexuais à época, como, por exemplo, a homossexualidade, determinados tipos de conduta sexual que eram tidas como erradas, né? E aí o que é que o Freud faz? Ele fala assim, ó, eu vou falar aqui sobre as perversões sexuais. E existe a normalidade. E o que é que ele diz? Vocês estão vendo aqui que a perversão não é tão diferente assim do normal, tipo assim, que grande parte das pessoas não faz um sexo só para se reproduzir, faz um sexo para obter prazer, e cada um, digamos, goza de uma maneira específica, né, de um jeito. Então, assim, essa perversão que você disse que é do outro, não é tão do outro assim, né, ela é nossa, ela é de todos nós, né. E eu acho que o que eu achei de interessante na redação do Enem foi pensar essa lógica de que retirar esse estigma da loucura e dizer, olha,
a loucura não é algo tão distante da gente, né? Então, como tu falou, né, essa questão das categorias fechadas, né? Não existe o normal aqui e o não normal ou anormal aqui. Eu acho que, como tu falou, né, essa questão de incluir o social é muito importante, porque quando a gente inclui o social, a gente está falando sobre saúde, a gente está falando sobre economia, a gente está falando sobre emprego, a gente está falando sobre acesso à cultura, acesso ao lazer. Então, assim, a gente pode realmente dizer que no momento em que a gente vive, no Brasil que a gente vive hoje, né, uma crise econômica, uma crise política, uma crise institucional, que a gente é normal, que a gente está vivendo a normalidade, ou que a gente consegue ser normal, eu acho que eu não consigo ser normal no Brasil que a gente vive hoje. Então, assim, a gente não pode pensar na categoria da doença mental como uma categoria do outro. Eu, particularmente, não curto muito essa palavra em si, a palavra foi algo que me incomodou um pouco, justamente porque ela promove essa ideia de que existe um outro doente, né, e não que é diferente de mim. Então, o que eu posso dizer é que a própria psicanálise, ela subverte essa lógica do normal, né, porque para a psicanálise, ninguém é normal. Então, tipo assim, a psicanálise meio que desenvolve a neurose, psicose, perversão, e você é um desses daí, ou seja, o normal não existe. Então, eu gosto muito dessa perspectiva que o Freud traz aí lá, desde, sei lá, das conferências introdutórias, né? Dizer, nós não somos tão diferentes assim. Então, essa questão da doença mental, do transtorno mental, da saúde mental, é uma questão que deve ser discutida por todos, né? E todos passamos por momentos assim na vida, né? E eu acho que foi o que mais interessante eu consegui pensar nessa dinâmica aí da temática do Enem. E a própria palavra doença, né, às vezes parece que você vai fazer um tratamento, que você vai tomar um remédio e você vai se livrar dessa doença, né? E quando a gente fala de saúde mental, a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Então, por isso que dentro da psicologia, né, a gente tenta falar mais no sentido de transtorno mental, né, do que seria um transtorno mental, e não uma doença mental. Porque até o Ítalo puxou o gancho da psicanálise, né? Na psicanálise a gente fala muito de estrutura, ou seja, então, é a estrutura da pessoa, ela foi estruturada daquela forma e é daquela forma que ela existe no mundo. Então, ela nunca vai se curar dessa estrutura, né? É a forma dela de estar. Então, não existe essa coisa de, vou me curar, mas a gente pode trabalhar para que a pessoa consiga, né? Estando em casos mais graves, de alguma forma, aprender a lidar, né, para que volte às suas atividades, para que consiga se relacionar com outras pessoas. Reduzir a quantidade de desprazer, né, digamos assim, reduzir a quantidade de sofrimento, né? Isso, de alguma forma, né? E aí, outra coisa que eu fiquei pensando, né, quando a gente fala e pensa no tema da redação do Enem, o quanto isso, a gente até estava comentando antes, né, eu e o Ítalo, o quanto isso também não pode ser uma cortina de fumaça, que foi a expressão que o Ítalo utilizou, porque ao mesmo tempo que a gente vive esse boom, né, vamos dizer assim, de uma valorização, entre aspas, muitas aspas, da saúde mental, né, de você, enfim, de alguma forma, se importar com isso e dedicar um certo tempo para, né, se haver com isso, e temos isso também como tema da redação do Enem. Ao mesmo tempo, a gente vive um momento em que o governo, o Estado, está... como caos, né? Palavra. É um caos e também o desmonte, né? O desmonte da RAPS, né? Que é a Rede de Atenção Psicossocial, porque é importante dizer que quando a gente fala de doença mental, de estigma de saúde mental, até que ponto isso também está sendo ofertado para todos de maneira igual, né? Que não é só aquela pessoa que tem condições de ir lá pagar um psicólogo que vai ter acesso à saúde mental, por exemplo, né? O que eu percebo, não sei se tu também percebe isso, Ítalo, é que com tudo isso que a gente está vendo, os desmontes das políticas, né, de saúde mental, que tende, né, parece que está tendenciando cada vez mais a uma individualização e uma culpabilização do sujeito pelo seu sofrimento, né? E aí você vai ter que se haver com isso, é você que tem esse diagnóstico, e se você tem é porque é alguma coisa no seu cérebro, ou é algo no seu organismo, enfim, no âmbito biológico que não funciona, e você vai ter que se haver com isso sozinho,
E eu aí... concordo tanto, Lilian, que é um fenômeno que eu tenho discutido com outros colegas analistas, de que cada vez mais tem chegado nos nossos consultórios essa demanda de um diagnóstico, de um remédio, de uma cura, né, sei lá, ou de dizer assim, onde é que eu me encaixo aqui, né? Porque o problema realmente é meu, é nosso, sempre é nosso, né? A gente não pode dizer que não é, mas a gente não pode também desconsiderar tudo isso que a gente está vivendo, né? Porque você acaba reduzindo o sujeito, né? Se você desconsidera o contexto em que a pessoa está inserido, você reduz a, sei lá, que eu vi muito, né, pesquisando sobre o tema e tal nas redes sociais, sobre o tal do mito do desequilíbrio químico, né, que o transtorno mental é causado por algo no seu cérebro que não está funcionando direito, né, algo nesse sentido. E a gente sabe que não tem nenhuma evidência, né, que comprove essa causalidade, né, de que algum defeito neuroquímico que vai causar esquizofrenia, que vai causar psicose, que vai causar, enfim, uma série de outros transtornos que a gente conhece. E como também não dá para desalinhar isso do que a gente tanto fala, né, do contexto social da pessoa. Então, é muito preocupante, né, e a gente precisa estar atento para isso, né, para essa questão de uma certa culpabilização do sujeito mesmo pelo seu sofrimento, de que ele vai ter que saber com isso sozinho, e acaba que a gente a gente perde o olhar crítico, né, de todo o contexto mundial, né, e o Estado também acaba que meio que lavando as mãos e não precisando se responsabilizar e não precisando prover, né, políticas públicas, pensar políticas públicas, né, investimentos nessa área, como se saúde mental também não fosse um direito, né? Então entra também aí a questão do SUS, né? A saúde mental precisa ser um direito, né, de todo mundo. Então, quando a gente pensa no desmonte da RAPS, a gente está pensando em inúmeras pessoas, milhares de pessoas que vão ficar desassistidas, caso isso venha a se concretizar, não é? E o que a gente está querendo dizer aqui não é que não é importante, por exemplo, discutir acesso à cultura, como foi o tema da redação do ano passado, ou discutir saúde mental, como é o tema da redação desse ano. Mas em que contexto a gente está discutindo isso, né? Realmente é esse o tema que a gente deveria estar discutindo na redação do Enem? Ou é esse o tema que deveria estar em pauta nesse momento? No momento em que a gente está vivendo a pandemia, a questão da vacina, a questão esse anticientificismo, né? Assim, de dizer que de negação da ciência e de... Enfim, a gente está tendo um certo retrocesso, então o que a gente está querendo dizer é que isso é extremamente importante, mas não adianta nada a gente discutir saúde mental na redação do Enem e a gente, por trás, está desmontando a RAPS, né? Então, eu acho que a gente está aqui discutindo isso também, né? Obviamente é importante falar de saúde mental, esse é o nosso trabalho, inclusive, mas a gente também precisa jogar a luz em cima dessas outras questões que eu acho que ficam em segundo plano, né? Parece que, assim, é lindo discutir saúde mental lá na prova do Enem, todo mundo vai falar sobre a terapia, sobre somos todos iguais, mas somos mesmo, né? Será que a gente não está realmente colocando o louco ou a pessoa com algum tipo de transtorno ou de adoecimento mental numa categoria de outro e ele que se vire, porque a gente aqui está tudo bem, né? Então, acho que essa é uma coisa que a gente tem que ficar alerta, né? Porque a gente precisa estar alerta sempre e enxergar essas nuances, né? Que muitas vezes passam batidas. E esse estigma, né, inclusive, diz disso, né, de alguém que é inferior, assim, né, ou alguém que eu não quero ter por perto, que eu tenho que vai me causar algum problema e eu preciso excluir, afastar essa pessoa, porque é muito isso, né, que desde sempre, e historicamente, a gente ouve e estuda e lê sobre quando a gente vai estudar sobre loucura, quando a gente vai tratar de saúde mental, da reforma psiquiátrica, né, da luta antimanicomial, que era exatamente isso, né, essas pessoas eram estigmatizadas e eram trancafiadas, né, sofriam muita repressão e opressão também, né, pelo seu estado mental, né, assim, como se você simplesmente jogar e excluir a pessoa fosse resolver o problema, né, o que parece, o que foi, né, e o que continua sendo, eu penso, que é muito mais no sentido de realmente querer limpar, né, assim, de uma limpeza, de uma higienização social e afastar essas pessoas. Quando, na verdade, são pessoas como nós, né, mas que funcionam de uma forma diferente, né? Óbvio que assim, somos todo mundo, ninguém não tem essa de normal e anormal. Todo mundo é
aqueles clichês, né? Todo mundo é louco, todo mundo tem de doido, todo mundo tem um pouco, né? Mas a gente sabe que sim, existem pessoas que são mais fragilizadas, né? Assim, que têm uma estrutura mais fragilizada, né? Que são mais suscetíveis, né? A desenvolver transtornos. E quem são essas pessoas e por que elas são mais suscetíveis? E aí entra toda uma série de outras questões, né? O espaço familiar, as relações com a comunidade, como que isso está sendo estabelecido, né? Assim, as oportunidades que essa pessoa está tendo, né? Porque você dizer que, por exemplo, nós aqui, né, que somos cheios dos nossos privilégios, temos sim determinadas condições que podem favorecer para a gente, assim, em algum momento desenvolver determinado transtorno, né? Mas se a gente for fazer essa comparação com pessoas que vivem em condições precárias de vida, até para se pensar no autocuidado, isso é bem complexo, né? Assim, porque não faz parte da realidade da pessoa. Então, é a importância da gente trazer a saúde mental para a realidade das pessoas, para a realidade concreta das pessoas, né? Exatamente, eu acho que tu falou uma frase assim que eu queria, se a gente pudesse encerrar com ela, que é: cada sujeito funciona de uma forma diferente. Basicamente é isso, né? Não existe, é aquela história, nem melhor nem pior, somos todos iguais, mas é nesse sentido mesmo, né? Cada um funciona de uma lógica diferente. A lógica da psicose, por exemplo, que é o que a gente conhece de mais palpável em termos de loucura ou de sofrimento mental, é uma lógica diferente da nossa, porém não tão diferente assim, né? Então, tipo assim, e se a gente for parar para pensar entre eu e você, eu funciono de uma forma diferente, você funciona de uma forma diferente, isso não quer dizer que seja melhor ou pior. O que quer dizer é que a gente precisa encontrar maneiras de fazer com que as pessoas sofram menos. E por que os loucos sofrem tanto, né, na nossa cultura? Por que as pessoas com adoecimento mental sofrem tanto? É como você falou, porque precisa produzir, né? Para produzir não pode estar doente. Então, se está doente, se vira. Tem que produzir, é isso. Então, eu acho que é isso, né? Assim, só para complementar essa última fala do Ítalo, é que, inclusive, quando a gente fala de uma pessoa louca, né? Geralmente são pessoas que não conseguem se adaptar a um ambiente de trabalho, né? A rotina de trabalho que a gente vive. Geralmente, essa pessoa está doente quando ela já não consegue mais realizar suas atividades normalmente, assim, normalmente, né? Como que é colocado. Então, o quanto isso está ligado, a gente precisa sempre pensar, né? Ter esse olhar crítico do quanto isso, tudo isso, quanto o estigma, quanto o conceito de saúde mental está intrinsecamente relacionado à nossa organização social, né? E política também. E econômica, e tudo, assim, né? Todo de gênero, de classe, de raça, tudo isso está implicado. Então é isso, gostaríamos de agradecer. Quem assistiu até aqui o vídeo, se você tiver alguma contribuição a fazer, né? Essa foi a nossa pequena contribuição, foram as nossas considerações sobre o tema. E se não, como a gente sempre fala, o tema não se esgota aqui, né? É uma discussão que a gente quer que as pessoas também levem adiante. E se você assistiu até aqui e gostaria de falar alguma coisa, compartilhar com a gente alguma impressão, é só comentar e a gente vai tentar aí fazer essa interação para a gente discutir um pouquinho mais sobre esse tema. Né, Lilian? Sim, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Boa noite.